Então, na última aula a gente falou sobre os indutores, né? Eu passei para vocês a apostila para vocês darem uma olhadinha, dar uma pesquisada por fora dela, inclusive, né? A gente falou sobre as características principais dos indutores, né? Aí, basicamente, assim, um indutor não é um componente que as pessoas inserem no sistema porque querem. Ele é uma característica já, é uma propriedade do sistema. O sistema ele tem essa propriedade indutiva, né? Os motores são indução, transformadores são indução, né? Então, assim, o que acontece? Esse indutor, quando passa uma corrente por ele, gera uma corrente passa por ele gera uma corrente reversa, fazendo com que a corrente ela se atrase um ângulo diferente da tensão. A tensão é adiantada no circuito indutivo, a tensão é adiantada em relação à corrente, tá? E essa distância, a gente vai estudar bastante isso aí quando a gente falar de ângulos e tudo mais, essa distância, essa defasagem, tá? O que acontece? Ela proporciona um fator de potência muito baixo. Você lembra que eu falei para vocês lá que quanto maior o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente, menor meu fator de potência, tá? A gente vai ver isso muito bem. Aí o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente não tem nenhum componente, nenhum equipamento que a gente consiga fazer com que essa corrente ande mais rápido, digamos assim, ou seja, diminuir essa defasagem no sistema. Então o que a gente faz? A gente não consegue que uma ande mais rápido, tá? Mas a gente consegue atrasar a tensão. Aí tem um componente que a gente consegue fazer com que essa tensão atrase um pouco também, tá? Então isso chama-se capacitor, tá? São os capacitores. Que justamente a gente tem um sistema que ele é muito indutivo, que ele tem um fator de potência muito baixo. Então o que a gente faz? A gente insere capacitores, né, que a gente chama de banco capacitores nesse sistema para justamente atrasar essa tensão para que esse ângulo entre elas, essa defasagem diminua e o meu fator de potência ele aumente, tá? Chegando acima de 0,92, que é o esperado, né? Acima de 0,92 não se cobra o reativo, energia reativa que a gente chama, tá bom? E aí o que o capacitor faz? O capacitor, na verdade, ele é um acumulador de energia, ele não armazena. Tá? Quem armazena energia é uma bateria, tá? Ele é um acumulador, ele carrega e descarrega essa tensão. Aí, assim, na apostila vocês vão ver os desenhos mais bem explicados, vocês vão entender mais sobre esses capacitores. Os capacitores é mais ou menos o desenho dele, a simbologia em si vai ser essa daqui, né? A gente só não pode confundir, tá, com a tensão contínua, porque os dois tracinhos são do mesmo tamanho, tá? Esse é um capacitor, beleza? Aí o que acontece, né? Sobre essa questão de defasagem, de tensão, a gente vai ver isso depois, tá? No circuito capacitivo, a gente falou do puramente indutivo, a gente já estudou bastante do puramente resistivo, falou do puramente indutivo em série, em paralelo, agora um pouquinho sobre o capacitivo, coisinha bem simples para a gente estudar e amanhã na aula online a gente esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Aí o que acontece? Olha só, vamos colocar aqui um sistema capacitivo, um capacitor. Tá? Aí as características desse capacitor. A gente viu lá que o indutor ele tem um Lzinho, que é indutância. Nesse carinha aqui a gente tem um C, que a gente chama de capacitância. Ele tem uma capacitância, beleza? Já a reatância dele a gente chama XC, que é a reatância capacitiva. A gente viu lá um pouquinho sobre reatância indutiva. Agora a gente tem também a nossa reatância capacitiva, tá? Aí o que acontece? A gente tem um valor dessa capacitância e para já essa reatância é mais ou menos como um indutor. Só que a fórmula é inversa. O que é inverso? Olha só, a gente viu lá que o indutor é o quê? XL, né? Reatância indutiva. XL é igual a 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância. É isso?
Já a reatância capacitiva, que é XC, é o inverso disso daqui, só que com um capacitor. 2 vezes π vezes a frequência vezes a capacitância. Tá? Isso aqui que é o valor da reatância capacitiva, que é onde a gente encontra a nossa reatância capacitiva, tá bom? No enunciado, normalmente, vai se passar perdão, o valor da capacitância e vocês conseguem achar a reatância capacitiva, tá? Aí o que é interessante? Para a gente encontrar, se a gente tiver um sistema com vários capacitores, por exemplo, em série, né? Eu tenho um ali, se eu tiver isso daqui, ó. Capacitores em série. Quando eu tenho capacitores em série, o valor da capacitância deles, tá? A gente não vai falar de valor, a gente vai falar de valores amanhã, tá? O valor da capacitância deles, que inclusive a capacitância é dada em Faraday, né? Essa capacitância dele, ela, quando estão em série, eu faço a fórmula do resistor e do indutor como se estivessem em paralelo. Pô, como assim, né? Olha só, se eu tenho isso daqui, se eu quero achar a capacitância deles, eu vou pegar aqui, ó, capacitor, vamos chamar isso aqui de capacitor 1 e capacitor 2, beleza? Vai ser, por exemplo, capacitância total, vamos chamar assim, tá? Eu teria em série C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. A fórmula é a mesma, só que é o inverso do indutor e do resistor. O resistor e o indutor, em série você soma eles. O capacitor você faz aqui, ó, como a gente fazia antigamente. Ah tá, mas se eu tiver esses caras aqui em paralelo. Se eu tiver eles assim em paralelo, o que eu faço? Eu somo. Capacitância total aqui vai ser C1 vai ser 2. E aí é diferente, a quantidade que foi eu somo elas. Viu que legal? É só inverter. Não tem diferença absolutamente nenhuma, tá? Estudem um pouquinho capacitor, dá uma olhadinha sobre eles, tá? Amanhã eu vou passar uma coisa interessante, a gente vai começar a mesclar esses 3 tipos de circuito. Eu não vou fazer a gente não vai fazer uma aula específica sobre indutores ou sobre capacitores. Por isso que, como é uma coisa bem simples, só para vocês entenderem, olha na apostila como que funciona, eu vou deixar isso por conta de vocês, tá bom? Agora, quando a gente for mesclar eles, resistor, capacitor, indutor, tudo no circuito, aí a nossa aula vai ser focada nisso, tá? Além da nossa aula online na sexta-feira que a gente vai fazer, eu vou passar lá para vocês também em vídeo, né? Vou fazer uma gravação e passar para vocês, tá bom? Então estudem, dá uma olhadinha hoje de novo nos indutores, agora em capacitores, nos circuitos em série paralela, exemplos de como que funciona, para amanhã ficar bem claro. Se tiverem alguma dúvida, já trago a nota para a gente já iniciar o processo da mesclagem entre esses componentes, beleza? Abraço, até amanhã.